Com o quadro Mulheres, precisamos falar sobre com a jornalista Liliane Bento. Oi, Li, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. E é um prazer estar aqui, né? Porque a semana passada eu não pude vir, né? Estava trabalhando em outro local, porque aqui também é trabalho, né? Só uma pergunta, vais aparecer no Globo Rural? Vou atrás das câmeras. Tudo que verem lá, eu estarei lá, mas atrás. Coordenando. Isso, que é o melhor, os bastidores. Então já explica o que foi feito na semana passada para que as pessoas possam entender, né, Li? Até é bom, vou falar, foi uma matéria com a Olho Embutidos, que vai ao ar no dia 10 de março. Ó, que legal. Contando, porque eles ganharam lá um selo de identificação geográfica. Então, a partir de agora, somente 16 municípios de Santa Catarina, nenhum outro do Brasil, podem dizer que produzem a linguiça Blumenau. Então, acaba virando uma grife. É um produto, tipo champanhe na região de Champagne, lá na França, né? Então, é um produto com valor maior agregado. E agora, qualquer um que produz uma linguiça que dizia que era linguiça Blumenau vai ter que passar a seguir os trâmites para poder ter esse nome. E tem que ser nos 16 municípios, que são Médio Vale e Alto Vale. Que legal. E tudo vai estar explicadinho nessa matéria do Globo Rural. Que vai ser uma matéria deliciosa, porque tem cuca de linguiça Blumenau, mostra a produção, como é que as coisas funcionam, tudo que tem que seguir para ter um produto de qualidade. E a Olho é meu cliente, eu estava lá, né? Que bacana. Parabéns, Li, né? Muito porque obrigada. Chegar a botar uma matéria na Globo é o sonho de todos os assessores, né? Todo assessor ganhar de imprensa sonha. essa proporção toda, né? E hoje a gente vai falar sobre o estímulo do cérebro, que é tão importante hoje em dia, né? E quando a gente ouve falar em Alzheimer, a primeira coisa que se fala é que a gente tem que estimular o cérebro durante toda a nossa vida como uma forma de prevenção ao Alzheimer. E a Thaís Inara Thiago Tafner está aqui com a gente hoje para falar sobre isso com a Liliane Bento. Oi, Thaís, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda aqui na Rádio Itaberá. Muito obrigado, né, pela presença. Eu que agradeço Veio o convite. de Timbó, tá? Pois é, olha só a importância, né? A gente agradece muito. Eu que agradeço também. Em Timbó também a rádio lá dá para ouvir, então é só as pessoas sintonizarem, né? Você colocou nas suas redes sociais, então eles podem nos ouvir ao vivo. Isso aí. Né? E eu convidei a Thaís, Jorge, porque ela tinha uma escola durante 8 anos, né, Thaís? Isso. Que trabalha somente isso, a ginástica cerebral. E o nome me chamou a atenção. Eu disse, será que é uma escola para gente velha? Né? Vou começar a exercitar o meu cérebro quando eu achar que ele já está falhando. E ela estava dizendo que não, que pode começar com 5 anos de idade, né? Então, se puder explicar um pouquinho isso. Exatamente, porque as pessoas, elas pensam que elas têm que exercitar o cérebro quando acontece uma doença degenerativa, começa a perceber uma falha de memória, mas não. Esse é um grande erro. Nós devemos exercitar o cérebro desde crianças. Tanto que na escola, Supera, que é onde eu tinha a minha franquia, hoje não tenho mais, você exercita a partir dos 4 anos de idade. Tá? Porque assim você vai potencializando o seu cérebro e também prevenindo qualquer doença degenerativa. Quando você faz estímulos cerebrais, cognitivos, você previne em até 5 anos de ter alguma doença degenerativa. Olha só, né? O estudo da língua inglesa também e qualquer outra atividade que você faça. Mas até 5 anos, Thaís? Por exemplo, se uma pessoa de 10 anos começa a estimular, significa o que esses 5 anos? Você vai retardar. Retarda. Perdão, você retarda. Então, se você teria Alzheimer com 60 anos, vai retardar em 5 anos. Mas então, não significa que vai deixar de ter. Não. Retarda, tá? Não deixa de ter, tá bem? E previne também, claro. E que tipo de exercício que vocês fazem lá? Porque o nome nos chama atenção, né? Uma escola só para treinar o cérebro, né? O que se faz lá? Então, a gente faz dinâmicas, porque a gente trabalha habilidades cognitivas e socioemocionais. Então, dinâmicas, exercícios cognitivos, como o Tangram,
Sudoku, palavra cruzada, tem vários exercícios cognitivos que você pode fazer. Nós também fazemos neuróbicas, fazemos vários tipos de exercício. O que é a neuróbica? Você sabe, Jorge? Eu não. O que é? Explica para o nosso ouvinte. Neuróbica é um ótimo exercício cerebral. É o quê? É você fazer algo, pode ser algo da sua rotina, tá? Mas você tem que fazer de uma forma diferente. Por exemplo, eu escrevo sempre com a mão direita, vou escrever com a mão esquerda. Eu tive que praticar isso no hospital e eu não me dei bem, acho que eu não passei na prova. Mas com certeza o teu cérebro ele foi bastante estimulado. Que eu tive que segurar a escova de dentes da sua zona de conforto com a mão direita. Não deu certo, porque eu sou canhota. Não Tomar tinha banho como. no escuro, fazer qualquer coisa. E você sempre vai para o trabalho no mesmo caminho. Pega um caminho diferenciado. Tudo que tira o teu cérebro da tua zona de conforto ajuda. É uma neuróbica. Exatamente. Então envolve também, eu vou comer uma coisa que eu nunca comi, que eu sempre disse que era ruim, mas nunca comi. Isso também ajuda, claro, então? Com certeza. Fazer receitas diferentes e também experimentar comidas diferentes. Por quê? É um estímulo novo para o teu cérebro. Então, está gerando novas conexões neurais, que é isso que nós precisamos. Porque os nossos neurônios, a partir dos 25 anos, eles começam a morrer. Gente, que coisa triste, né? Então, a gente precisa exercitar e formar novas conexões neurais. Tá, e fazer essas coisas diferentes. Todos os dias? Não, vou fazer uma vez por semana. Qual a frequência ideal para a pessoa realmente trabalhar o cérebro? Gente, aprender é fundamental. Então, se todo dia você aprende algo diferente, você já está fazendo uma neuróbica. Então, todo dia você deveria fazer isso se você quer estimular o seu cérebro. E o que é o Tangram? Tem que ser uma vez por semana só. Toda hora. E o que é o Tangram? Que eu também não conheço. Conhece, Jorge? Tangram. Ela falou no início da conversa. Isso, Tangram. Tá difícil hoje. Nós estamos fazendo um exercício, Jorge. Coisas que a gente não sabe. Já estamos aprendendo um monte, né? Viu? Tangram é um jogo que você encontra. Se você colocar no Google T-A-N-G-R-A-M, Tangram, você vai encontrar. É um jogo chinês. Tá? Tipo um quebra-cabeça, que você pode montar mais de 1.500 figuras. Pelo computador mesmo. Tá? Tem aplicativo, mas é um jogo com peças de madeira, onde você faz... Pode comprar? Pode comprar, tem nas lojas. Hoje em dia é utilizado em várias escolas, quando o professor ele tem essa visão, ele aplica com todos os seus alunos. Eu já vi eles fazerem até com EVA em escola pública. Só basta o professor ter esse direcionamento. E qual é a procura na escola, quando você estava lá? Qual era a média de idade que mais procurava? Então, os pais buscam muito para potencializar, porque assim, não é só quando a criança tem dificuldade que a gente tem que buscar, como eu já disse anteriormente para um adulto. É para potencializar, para que a criança aprenda a criar novas estratégias, a pensar fora da caixa, resolver um problema, lidar melhor consigo mesmo. Então, a partir de qualquer idade você pode fazer. Mas qual era a maioria? Os teus alunos eram de que idade, mais ou menos? Nós tínhamos mais crianças e mais idosos. Porque o adulto, ele acha que não precisa. Não tem tempo. Tá sempre correndo atrás, né? Não tem tempo. Essa também é uma desculpa, desculpa. né? Também por isso que eu falei. Porque, aliás, não tem tempo. Essa é a desculpa para tudo hoje em dia. Né? Para tudo, é verdade, né? Para tudo. Mas e os idosos? Quando eles chegavam, eles já estavam apresentando algum problema ou não? Eles estavam tentando trabalhar de forma preventiva? Muitos de forma preventiva, e isso é algo que eu consigo perceber, tá? Desses 8 anos na escola, é que os idosos que eles fazem um trabalho e têm projetos, eles se mantêm ativos, têm longevidade, que se preocupam com isso. Mas daí não precisa nem ser idoso, né? Não, uma pessoa de exatamente. 40 que não faz nada, tá vegetando. Mas assim, isso é uma percepção. A gente percebe, as pessoas que elas pararam de trabalhar, se aposentaram, ficam só em casa vendo TV ou deitado na rede, tá? Nada contra deitar na rede, eu adoro. Adoro, mas olha, faz tempo que eu não deito a minha. Elas não conseguem se manter ativas.
Então agora vem uma pergunta muito importante, talvez algumas mulheres vão jogar pedra, mas é importante a gente fazer. Você falou dessa coisa de ficar em casa, parar de trabalhar. Mulheres que eram bem ativas, que trabalhavam, faziam um monte de coisa. Ah, não, eu tive um filho, vou ficar em casa cuidando, que é bom, lógico, mas se ela se acostuma nessa rotina de estar só cuidando do filho, limpando a casa, cuidando... Encontra nesse espaço alguma coisa para estimular o cérebro dela? Com certeza. Então, primeiro que eu acho uma ilusão esse negócio de que quem fica em casa não faz nada. Quem fica em casa faz eu não muita disse que não coisa, faz, né? mas faz coisas mais operacionais. Sim, tá repetitivas. Comendo, varrendo, Exato. Exatamente. Mas assim, ó, ela pode aplicar toda essa parte de desenvolvimento e ativação cognitiva com a criança. Mas né? quando a criança ainda é pequena, tudo bem, ela está ali nos estímulos para ensinar a criança, né? Mas isso aí também mexe com o cérebro dela? Ajuda? Claro, porque assim, ó, vamos pensar numa mãe que ela vai estudar. Então, ela vai se preparar para desenvolver todas essas habilidades nas crianças. Nem todas tá? fazem isso. Mas é a sugestão que eu dou para quem está em casa. Então, você vai ter que aprender como utilizar o Tangram, porque para você poder ensinar para uma criança, você tem que aprender, tá? Selecionar melhor os programas que a criança vai assistir. Tá, mas aqui nós estamos falando de uma mãe com um nível maior de entendimento. Eu tô falando daquela mulher, vou baixar, aquela mulher que não conhece que tem que fazer exercício do cérebro, que trabalhava numa função que não mexia muito, casou, engravidou e resolveu ficar em casa. Então ela passa o dia todo, mesmo tendo criança, tá? Lavando, passando, cozinhando e só dizendo, fulano não se suja, fulano põe na frente da TV e deixa, é a babá. Certo. Esta mulher não vai ter um problema realmente, porque ela não está estimulando. Na verdade, assim, ó, eu acredito que até essa pessoa ela consegue estimular o cérebro dela, se ela for fazer todas as atividades cotidianas de uma forma diferente. Porque com certeza, eu posso encontrar uma vassoura que é mais eficiente e varrer, posso varrer de um jeito que eu já estou fazendo um exercício físico. Tem várias formas de você exercitar o seu cérebro usando a neuróbica, que é fazer de forma diferente. Então, essa mãe consegue fazer isso também. Sabe por que eu te faço a pergunta? E não custa nada. Não custa nada. É só pensar fora da caixa. Pensar não custa nada. Exato. É só... Independe do bolso, né? Se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Isso aqui, gente, o celular... É só você saber selecionar. Exato. Você aprende muita coisa aqui. Exato. Não tenho dinheiro para comprar um livro. Tem livro em PDF. Não gosto de ler livro em PDF. Tem áudio. Exatamente. Saiba selecionar como você vai usar o teu celular. Eu fiz essa pergunta porque muitos professores, e você é da área de educação, reclamam que as crianças chegam na escola lá com 5, 6, 7, 8 anos e que as crianças só assistiam televisão, não eram estimuladas em casa. E daí começa aquele problema quando tem um professor melhor, que é apaixonado e que quer fazer a coisa funcionar. Porque se ele pega um que também só quer cumprir horário, não adianta muito. Mas ele pega um professor que quer, não, vou estimular, não sei o quê, ele arranja um problema de uma criança que não é estimulada em casa. Sim, por isso eu quero dar um recado para os pais. Ensinem os seus filhos a questionar. Isso é um grande exercício cerebral. Não simplesmente pegar a informação, aceitar. Você fazendo isso em casa com o seu filho, você já está estimulando o cérebro dele e também faz com que ele se desenvolva melhor nas habilidades da escola, né? Nas matérias escolares, tá? E é fácil. Qualquer pai consegue fazer isso, no meu ponto de vista. Querendo. Hoje tudo depende da sua vontade. Mas tem muito professor que também não gosta de aluno questionador. Também verdade. tem isso. Eu sou suspeita porque eu adoro. Então, eu sei porque eu sempre fui muito questionadora. E tinha professores que não gostavam. E como surgiu isso em ti? Desde pequena. E, inclusive, eu ouvia, eu lembro muito bem uma ocasião que foram entregar um negócio na minha casa que tinham comprado, não sei o que era, e eu perguntei pro cara, por que essa fita? Por que veio nessa caixa? Por que é desse jeito? E a minha mãe disse assim, por que você pergunta tanta coisa para ele? Eu disse, porque eu quero saber como é. Mas isso não é o normal das crianças. Então, eu acho que eu já nasci assim. E daí depois aprendi a ler e a coisa foi sendo estimulada. Mas isso são as exceções também. São as exceções, né? Mas era numa época que ainda nós não tínhamos uma muleta chamada internet.
Hoje, além da muleta da internet, veio mais uma chamada inteligência artificial, que tem as suas vantagens, é óbvio, trouxe coisas boas, mas eu vejo como muito perigoso justamente para quem já não estimulava seus filhos a pensar, ou mesmo para quem não pensava, agora as pessoas querem fazer tudo na inteligência artificial. Como é que você vê isso? Tem algo que a inteligência artificial não tem. Sentimentos, emoções. Sim. E a individualidade, a unicidade do ser. Não, isso eu te Então, entendo. eu acredito que esse é o diferencial. Esse é o diferencial, mas eu vou te colocar uma questão prática. Eu mesmo sou jornalista, o Jorge é jornalista, nós estamos acostumados a escrever os nossos textos, né? A fazer uma apresentação. E já teve gente que disse para mim, jornalista não tem mais utilidade. Eu disse, por quê? Eu vou lá na inteligência artificial, digo o que eu quero, em 5 minutos eu tenho um texto pronto. E não é mentira. Não Pode não ter aqueles detalhes que eu, se tivesse vivenciado aquilo, iria colocar e tal. Mas tem. Se eu colocar lá na inteligência artificial, a ginástica para o cérebro, ele vai me trazer um texto. Exato. Só que assim, não vai aparecer nesse texto a tua marca registrada, a tua individualidade. Isso o computador não faz. Por mais que você especifique, ele não vai conseguir fazer isso. Isso e eu acho que esse é o diferencial. Mas nós estamos vivendo uma era da mediocridade. O importante é a produtividade. Você vai me entregar 10 textos usando inteligência artificial? Ótimo. Por exemplo, eu já vi muita coisa também no Instagram e você percebe quando é inteligência artificial, né? Sim. Até tem uma propaganda muito boa passando agora que eu nem sei de quem é, né? Porque a mulher diz bolsa de valores e o cara diz a bolsa no cabide. Querendo dizer o que é a inteligência artificial, porque nem tudo ela realmente pega. Mas eu acredito que ela está ajudando a deixar, principalmente quem é mais jovem, não nós, mas quem é mais jovem, a ficar com o cérebro mais preguiçoso. Porque tudo quer fazer lá. Eu concordo com isso, mas eu ainda acredito que muita gente quer ter a sua marca na sociedade, no mundo, e não vai só por esse lado. Que você esteja certo. Sim, eu tenho muita fé nisso. Porque que muita gente quer deixar um legado, não quer simplesmente só copiar, colar e gerar texto em ChatGPT. Você acha isso, Jorge? Você acha que a maioria se preocupa com isso? Nós que trabalhamos com comunicação há mais de 20 anos. Na comunicação, sim. Mas na comunicação, sim. No geral, eu não sei te dizer. Né? Porque assim, eu já dei aula, tá? Na universidade. E ainda era no começo que a internet não era o que é hoje. E eu dava trabalho. E depois, quando eu ia corrigir os trabalhos, eu ia para o Google e colocava palavras-chave daquele trabalho, né? Para ver se tinham copiado alguma coisa. As pessoas não se davam o trabalho nem de mudar o título, nada. Eu encontrei 3 trabalhos iguaizinhos, de 3 alunos diferentes. Isso que a internet não era o que é hoje. Adultos, porque era aula para a universidade. Isso há 10, 15 anos atrás. Então, imagina agora com a inteligência artificial. Pois é. Eu acho que essa é a nossa missão. As pessoas que influenciam outras pessoas, mostrar que a gente tem que trazer, entregar mais para o mundo, trazer o bem, despertar, e principalmente nas crianças, para esse lado, sabe? Daí essas para usar pessoas... a inteligência artificial ao nosso favor. E não, porque ela tem coisa boa. Claro. Eu conheço vários advogados também que trabalham utilizando da inteligência artificial, pessoal da publicidade, né? Mas, assim, não pode perder a tua marca. Sabe por que eu fiz a pergunta? E eu insisto que eu acho que ela, nesse começo, está sendo perigosa. Porque quando eu tinha, assim... Eu aprendi a tabuada na escola, acho que vocês também. Meu pai fazia decorar a tabuada. Quando a calculadora começou a se tornar uma coisa que todo mundo tinha, as crianças começaram a usar só a calculadora. Inclusive, nas escolas, eles aceitam calculadora. Quando eu estudava, não aceitava. Sim. Você vai no supermercado, você compra um item de R$15,30 e você dá R$20. O caixa não sabe te dar o troco se ele não colocar ali na máquina. Uhum. Então, isso que eu vejo, sabe? Isso é um problema, na verdade, do nosso próprio cérebro. Porque o nosso cérebro, ele é ele é preguiçoso. Ele se acostuma com o que você dá para ele, então, né? Se você tem uma calculadora, ele vai dizer, usa a calculadora. Ele vai pro lado mais fácil. E as pessoas querem isso. E eu acredito muito na ativação cerebral. Você tem que dominar o seu cérebro e colocá-lo para
gerar, para utilizar, para ele ser questionador, para ele fazer diferença no mundo. E para isso, a gente precisa do estímulo cognitivo. E quem seria o estímulo para esses jovens de 18, 20 anos, 17, 16, que não receberam em casa? Né? E daqui já começam a entrar no mercado de trabalho, porque não foi gente velha no supermercado que não sabia dar o troco. Aliás, os mais velhos sabem. Faltou energia, ele sabe fazer a conta. Esses dias, o troco era R$1,10, eu acho. Eu disse, você tem que me dar tanto. E sabe o que é a pessoa parar, olhar para você como se estivesse falando uma coisa do outro mundo? Eu te disse, o troco é R$1 e pouco. Pois ele foi lá na máquina. E a pessoa nem prestou atenção no que você falou. Não, ele olhou para mim como se estivesse falando uma coisa absurda. Eu disse, como é que pode, gente? É um troco de R$1. Esse é um grande problema hoje, a falta de atenção. Mas voltando, para você ter um cérebro ativo hoje, o que você precisa? Novidade, variedade, desafio crescente. Quem não pode ir para uma escola, faz o que então? Quem está nos ouvindo e diz, não, eu não vou ter dinheiro para ir para uma escola assim. Então, trabalha isso. Novidade, variedade, desafio crescente. Você procura por coisas novas, faça coisas novas, jogue jogos diferentes. Assistir filme aqui conta? Assiste se for diferente. Se você é como eu, que às vezes gosta de repetir um filme que você gostou muito, isso não vai gerar novas conexões neurais, tá? Lê sempre o mesmo livro? Não. Leia livros diferentes. Outra coisa, não leia sempre do mesmo gênero que você gosta. Era isso que eu ia perguntar agora. Leia gêneros diferentes. Leia sobre algo que você acha assim que você nunca iria ler. Isso que vai trazer um estímulo cognitivo para você. Porque se é o mesmo gênero, teu cérebro já está acostumado àquilo ali. Filme e também. E a zona de conforto não é boa para um cérebro saudável, um cérebro ativo. Agora, você falou do filme e do livro, né? Ah, não pela segunda vez. Mas eu percebo que quando eu li um livro, por exemplo, esse tempo eu li os 100 Anos de Solidão quando eu tinha 20 anos. Li agora há pouco. A minha percepção é outra. E em filmes isso também acontece. Então, essa não é uma forma também de você estimular? Quando é um grande período assim de tempo, também vai ser um estímulo cognitivo. Mas assim, eu tô falando, até você falou nos jovens. Isso. Eu jogo jogo de videogame. Certo? Tem alguns que jogam. Se eu fico sempre no mesmo jogo, não vou para outra fase, isso não traz estímulo cognitivo nenhum. Mas se eu jogo jogos diferentes, estou sempre evoluindo de fase, o meu desafio é crescente, vai contribuir jogar. Mas sempre, gente, lembrando de uma forma saudável. Não ficar no computador 24 horas. Tem os que ficam. Porque daí não vai agregar, né, da mesma forma. E esse programa, por mais que os homens também ouçam, né, a gente sempre tenta buscar algo para as mulheres. Nesse estímulo cerebral, quem é que padece mais, o homem ou a mulher? Porque eu vejo mais casos de mulheres com demência, posso estar enganada, ou com Alzheimer. Existe uma diferença ou não? Olha, pelo que eu via na escola, as pessoas que chegavam mais eram os homens com problemas cognitivos. É mesmo? Mas agora eu não tenho um número para te passar, porque eu não trouxe esse tipo de informação. Eu percebo que as mulheres, elas na escola, as alunas, elas eram muito mais ativas. Elas se mantinham mais em sociedade, participavam de vários grupos. Elas faziam mais atividades, praticavam esporte, não tinham medo de se expor, porque hoje muitas pessoas têm medo. Com essa idade eu vou pra academia, 60 anos vou pra academia. É verdade, já tô velho pra isso. As mulheres não têm isso. Elas querem estar saudáveis. E os homens, às vezes, eles não vão a consultas médicas, eles não... Isso é verdade. Então, eu vejo, no tempo que eu trabalhei na escola, que as mulheres apareciam com menos problemas de cognição, tá? Eu perguntei porque a gente sabe que o cérebro masculino é diferente do feminino, né? Então, nesse caso aqui, realmente não interfere muito a questão da formação do cérebro. É mais de como você trabalha ele. Como você ativa, o que você faz por ele, que tipo de atividade. Porque assim, não é, gente, só fazer atividade cognitiva. Você tem que beber muita água, porque o nosso corpo, ele é água, 70%. Se você for fazer uma média de cada órgão, vai dar em torno de 70%, 75%. Então, você tem que beber muita água diariamente, mais de 2,5 litros por dia, tá? Você tem que se alimentar corretamente.
Tudo isso também contribui para o seu cérebro estimular Não e é saudável. só fazer os exercícios. Não é só fazer exercício cognitivo, isso é uma ilusão, uma grande ilusão, tá? Você precisa dormir bem. Que hoje em dia a maioria reclama. O sono é essencial, tá? Para adultos, em torno de 7, 8 horas por noite, né? Outra coisa, fazer musculação. Fazer uma atividade física. Eu vou principalmente na musculação, porque tem algo que eu li, eu quero até dividir com vocês, que é aqui, ó. Com 30 anos de idade, nós passamos a perder 10% de massa magra por década, tá? Então, quando você tiver 80 anos, você vai ter 50% de massa magra que se foi. E é seu pouco corpo. ficar só com 50%. Exatamente. E quanto mais massa magra você tem, mais chance de reduzir doenças crônicas, câncer e demências. Então, eu indico também bastante musculação. Então, a atividade física influencia também no cérebro. Não é só, é músculo, quero emagrecer, isso, Com aquilo. Não, certeza. o cérebro também é Isso, beneficiado. Isso aí. Fazer neuróbicas, que é fazer algo de forma diferente. Mudar os exercícios na academia, então, porque senão não adianta. Com certeza. Até se você tem um treinador físico, ele vai a cada tempo, ele vai ver, isso não tá mais Não sendo é bem efetivo. assim. Não é bem você assim. vai trocar, né? Normalmente. Não é bem assim. Quem te acompanha deveria ter esse cuidado, certo? Eu que de vez em quando tenho que ir lá e dizer, olha, eu acho que a gente podia mudar, fazer aí isso, vai fazer do aquilo. profissional. Daí vai das academias. Outra coisa que eu indico também, meditação. Meditação é um pouco mais difícil. Você sabe meditar, Jorge? Não. Eu também não. A gente vive em estresse constante. Então, a gente tem que relaxar também, colocar o nosso cérebro nesse modo off. Mas daí eu acho que aqui, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, não é necessariamente o meditar. Pode ser você ouvir uma música de qualidade, um livro que te dá prazer, né? Quer dizer, coisas que te façam relaxar. Isso. Mas que não é necessariamente ficar ali parado, porque tem pessoas que têm dificuldades para isso. Eu tenho. Sim. Né? Pode usar mas meditação guiada também. Também. Mas em algum momento você tem que relaxar, né? Porque eu já ouvi de algumas pessoas, eu não relaxo nunca. Se não for para eu aprender, ou para comer, ou para isso, aquilo, isso não me serve. Liliane, isso é muito perigoso, porque o estresse, ele inflama as nossas células. Até o cérebro? Do nosso corpo todo. Meu Deus, ó. Então, relaxamento é muito importante. O ócio criativo eu gosto de falar. Eu também. Nós já estamos no nosso horário, mas tem uma última pergunta que eu queria te fazer, que a gente conversou lá fora, é sobre a influência também dos medicamentos. As pessoas estão tomando muito medicamento, estão se automedicando. Eu conheço jovens que têm que tomar remédio para ansiedade, remédio para dormir, remédio para se manter acordado. Não é só pessoas de idade. E as pessoas de idade ainda têm remédio para diabetes, remédio para pressão alta, remédio para isso, remédio para aquilo. Tudo isso, essa química no organismo, influencia no cérebro? Com certeza. Tudo que é químico nos faz mal. O melhor é você ir para o caminho natural. Alimentação, falamos em alimentação. Quanto mais crua, melhor. Tá? Então, ache alternativas para os seus remédios. Tem muitas. Claro que algumas não porque algumas doenças... Mas muita coisa a gente consegue. Tomar um chazinho para uma dorzinha de cabeça, porque qualquer coisa a pessoa está se medicando. E automedicando, que eu acho um grande perigo. O Brasil é um dos países que tem mais automedicação, até porque boa parte dos medicamentos está disponível, né? Isso. Então, muito cuidado. Isso também não faz bem. Então, essa química dos remédios influencia. E eu acho que isso é um ponto bem importante de falar, porque as pessoas, desde jovens, já estão tomando remédio para tudo, né? Quer emagrecer, toma remédio. Quer engordar, toma remédio. Até assim, por que não pratica um esporte? Né? Isso já não é da minha área, mas eu acredito que a pessoa tem que procurar um profissional e avaliar. Será que antes nós não conseguimos ir por uma forma natural? Antes de entrar com, assim, remédios que são faixa preta e assim por diante? Mas então a lição que fica você tem que treinar o corpo, arranje tempo, nem que seja para dar uma caminhada, você tem que treinar a mente,
né, o cérebro para chegar melhor, porque a gente está vivendo mais. Eu já li um estudo essa semana que a gente já vai passar dos 80 e pouco a média. Antes era 75, 74, Tem o né? documentário que eu te indiquei para assistir também do 100 Fala anos. do documentário pro pessoal aí e eu só vou terminar aqui. E o espírito, que a gente também tem que alimentar. Não tá fácil viver. Tempo para tudo isso, Jorge. Isso. Tem. Regula que dá certo. E eu acredito que quando a gente quer, a gente encontra tempo. É muito do propósito. E seu disciplina, interesse. né? Isso, disciplina é algo que eu gosto muito também. Então, a dica do documentário é Como Viver até os 100 Anos, O Segredo das Zonas Azuis. Assistam. Vale muito a pena para quem quer ter uma vida longínqua. Ali dá dicas do que a pessoa fazer? Sim, mostra o que as pessoas em algumas partes do mundo fazem para chegar a ter mais de 100 anos. E viver bem, porque não adianta chegar aos 100 anos capenga. E viver bem. É isso que eu sempre prezo. A minha meta é viver até os 100 anos, mas ter lucidez e ter um corpo que a minha mente vai dizer, faça isso, levante e que fazer o máximo possível de coisas obedecer. Sozinha, né? Exato. Eu acho que essa tem que ser a meta. Viver o maior tempo possível sem depender. Exato. Essa é uma meta e faz a gente feliz. Porque quando a gente depende, a gente é feliz? Eu acho que não. Não, nós somos felizes quando nós somos independentes e fazemos o que nós gostamos. Então essa é a dica de hoje. Já passamos do horário para variar. E você podia deixar as suas redes sociais, porque você também tem... Você é psicóloga, né? Não sou psicóloga. Desculpa, me enganei. A minha paixão é educação. Trabalho com educação, tá? Hoje eu tenho uma escola de inglês, que é a For English School. É online? É online, isso. E também tem o Clube da Disciplina, mas isso são outros assuntos. Mas tem Instagram para as pessoas ainda seguirem não. ou ainda não? O meu Instagram é Thaís Inara TT. THISINARATT. Thaís Inara TT. Você falou de uma escola de inglês online. Eu acredito que o online, ele exige mais do aluno e exige a disciplina, porque você só vai fazer um curso de inglês online se você realmente está a fim de aprender. E não porque alguém te matriculou lá e disse, vai. Isso mesmo. E você precisa reservar o seu tempo, estudar, se dedicar. Isso aí. Senão não tem porquê, né? Isso mesmo. Então é isso, Jorge. Ficamos por aqui hoje. Até próxima quinta-feira, então, Lê. Muito obrigada. Até a próxima. Tá, obrigado pela presença de você também. Um bom assunto para a gente falar hoje aqui, né? E exercitar o cérebro é muito importante.